Louvado seja o Senhor pela tua infinita grandeza e bondade. Irmãos, aqui está mais um salmo de Davi, né? Nós sabemos que a maior Bíblia que nós temos dentro da Bíblia são os salmos, né? São 150 salmos. Dessa coletânea de livro, o maior livro que nós temos em salmo é o 119, muito grande, maravilhoso, né? Assim, conselhos maravilhosos são dados para cada um de nós dentro da Bíblia do Senhor. E, segundo os escritores, cerca de 70% dos livros de salmo foram escritos pelo rei Davi, né? Davi se inspirou em escrever poesias, músicas, louvores ao Senhor, porque nós sabemos que salmo nada mais é que cânticos, poesia, né? Louvor dedicado ao Senhor nosso Deus. Salmo não tem capítulo, salmo é livro por inteiro, salmo só tem versículo, né? Cada salmo é um livro. Louvado seja Deus, porque o nosso Senhor e Salvador sabia que a cada dia, ainda que não desse para ler um livro com tantas páginas, poderíamos abrir a palavra de Deus e encontrar um livro de salmo para nós meditarmos na palavra de Deus tão grande que Ele é. Aleluia! Agora aqui, a juventude escolheu o Salmo 139 e esse salmo aqui, irmãos, eu confesso a vocês que tem coisas na Bíblia que a gente lê, relê e lê de novo e relê, e muita coisa você não encontra hoje. Amanhã você lê, você vai talvez entender de outra forma, você já vai encontrar outra coisa, e a palavra de Deus ela se renova a cada manhã no nosso coração. E coisa boa é entender que Deus tem coisas maravilhosas para mim e para a tua vida. E que coisa linda, irmãos, é esse Salmo 139. Ele começa com uma frase, vou explicar para vocês. Eu gosto até de trabalhar assim, sabe? Posso explicar? Eu consegui quebrar uma perna do meu ombro, né? Aí eu colhei. Só que ficou mais pra cima, então lá ô glória, pra vocês rirem mesmo. Aleluia. E aí, irmãos, o que acontece? Fica assim, eu não posso, eu preciso dele. Então a gente dá um jeitinho pra chegar aqui no nariz que nem ponta pé e vamos, porque é tudo na glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Davi, ele vai estar aqui exaltando a onipresença e a onipotência de Deus. Tudo. Potência, poder, presença. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê,
27. Mentira, você não conhece menos de 27 anos. Aleluia. Sabe por quê, irmãos, que eu digo isso? Vivemos a vida inteira com uma pessoa e nós não a conhecemos. Mas o Senhor Deus conhece nós tão profundo na terra que Ele sabe quem você é melhor que você mesmo. Já ouviu alguém falar assim: se eu passasse por tal situação, eu não sei como eu agiria. Eu quero dizer para você que Deus sabe como você vai agir. Aleluia. Porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele tem conhecimento de tudo. Aí Ele vai dizer assim: ó, tu me conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende os meus. Você sabe o que eu estou pensando? Você sabe o que eu estou pensando? Também não sei o que vocês pensam. Aleluia. Mas Ele sabe. Ele ouve cada pensamento. Ele vê cada sentimento. Ele vê cada expressão de adoração. O Senhor nos conhece de forma tremenda. Davi está dizendo: Senhor, olha quão grande é o poder do Senhor. Tu conhece o meu descansar, mas tu conhece também o meu trabalhar. Porque quando eu me assento, eu me sento para descansar. Mas quando eu me levanto, aleluia, eu me levanto para trabalhar. Vou trabalhar aonde, igreja? Na obra do Senhor, na minha casa, no meu fazer, a buscar aquilo que o Senhor projetou para mim e para a tua vida. Esse é o nosso levantar, é levantar para adorar, é levantar para buscar a face do Senhor. Esse Deus diz a Ezequiel: põe-te de pé e falarei contigo. Deus não fala com quem está deitado, é para ficar de pé. Senhor, vê quando eu me levanto. Aleluia. A minha força até é pequena, mas o poder de Deus, Ele me levanta, Ele põe de pé. Glória. Cerca-me o meu andar e deitar, Ele conhece todos os meus caminhos. A Bíblia diz assim para mim, para você, se eu não estou errado no provérbio: fazei veredas perfeitas, para quem vem atrás de você não tropeçar. Caminho, os meus caminhos, Ele já sabe, Ele já vai me indicando, Ele já vai me dizendo por onde passar, que é para que eu não me perca, é para que eu não faça o caminho que vai fazer a irmã Marina tropeçar depois atrás de mim. Não, porque quem sabe eu posso até estar reta passando por esse caminho, mas a irmã Marina que vem atrás está manda, porque a Bíblia diz que aquele mano pode vir atrás de você, e quem sabe ele precisa do caminho perfeito para passar. Mas se você fizer o caminho tortuoso, então Ele diz: conhece todos os meus caminhos. Isso porque hoje, 2026, nós estamos aqui dentro do templo, mas outrora nós estávamos lá fora. Mas o Senhor também nos resgatou e nos trouxe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensa o quê? Deus conhece o nosso passado, conhece o nosso hoje e conhece o nosso futuro. Eu não fui lá, mas Ele já sabe. Quando eu nasci, aleluia, nós vamos passar por essa parte aqui. Quem diria que eu iria chegar aqui? Ele sabe de onde Ele me tirou, Ele sabe de onde eu vim. Ele conheceu quando me formou. Aleluia, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. A ciência diz que nós temos que ter no gatilho pelo menos 8 palavras standardmente, para não dar aquela folga que fica de uma palavra e outra. Quando você chega para falar com alguém, se você não tiver essa condição, você vai dar uma pausa, e muitas das vezes essa pausa vai atrapalhar o diálogo que você tem que ter com alguém. Então você tem que ter, mas você tem porque você leu, você meditou, você pensou, aleluia, mas você pensou, mas antes de você pensar, aleluia, Deus, Ele já sabia que as palavras iriam sair da sua boca.
Então ele conhece aquilo, ele sabe todas as coisas. E é maravilhoso saber, irmãos, aleluia, que com grande essa misericórdia do Senhor que eu tenho aqui dentro do quadrante, do versículo 3 até o versículo 6, eu vou ler eles, Paulo que deixou comigo, acerca do meu deitar e meu levantar, ele conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Aleluia. Davi ele vai entender que essa grandiosidade de Deus é algo tão grande, irmão, que de maneira nenhuma nós, seres humanos, poderíamos, aleluia, alcançar. O Senhor conhece todo o universo. A palavra diz que o céu e os céus não podem deter o Senhor, porém Ele conhece os céus e os céus, conhece a terra, conhece o que há embaixo da terra. Sabe quantas estrelas tem no universo? Chama cada uma pelo seu nome, diz o livro de Isaías, e elas se apresentam diante dele como um exército. Oh glória! Eu não tenho condições, às vezes, até dificuldade de saber aquelas estrelas, como nós estudamos no livro de ciência. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o Senhor formou a mim, o Senhor formou a você, cada célula do meu corpo, cada célula do seu corpo, o Senhor nosso Deus, Ele conhece. Não há para Deus nada que Ele não saiba, porque Deus é vivo, Ele é criador e não criatura, Ele é poder e não simplesmente poderoso, Ele é Senhor acima de todas as coisas. Aí o 7:8 vai dizer para mim e para você assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a cama na profundeza, lá no Seol, eis que ali também estás. Irmãos, alguém tentou fugir de Jesus uma vez. Se eu tornar a asa da alva, se eu voar lá na extremidade, aleluia, se eu descer ao mais profundo do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Sabe o que é destra? Autoridade e poder. Não tem para onde o homem fugir da autoridade e do poder de Deus. Deus nos guia na sua autoridade. Jonas, aleluia, achou por bem fazer isso. Ele pega o barquinho, em vez de ir para Nínive, ele quer fugir para Tarse. Coisa terrível é o homem achar que pode fugir da presença de Deus. E você vê que ele faz tudo tão pensado. Aleluia, mas antes que o pensamento chegasse a Jonas, nós já dissemos, o Senhor também já sabia da atitude dele. E quando ele pega aquele barco, a intenção dele é: vou fugir da extremidade dos mares. O Senhor não vai me encontrar lá. O que são os mares para o Senhor nosso Deus? Porventura não foi Ele que formou porção seca e porção de água? Aleluia! A Bíblia diz que com a palma da sua mão Ele mete as águas dos oceanos. Aleluia! Como se esconder de Deus tão grande? E Ele é tão grande, irmãos, tão grande, que não cabe no só céu, porque Ele é a extremidade do céu. Aleluia! Ele é tão alto, aleluia! E grande em poder. E veja, aleluia, que Salomão, quando edifica o templo, ele vai ficar preocupado, porque a glória de Deus encheu a casa. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, e a glória do Senhor enche toda a terra. Aleluia! Aí um Deus tão grande, tão maravilhoso, não cabendo no céu, porque Ele é maior que o céu. Ele diz assim: mas eu desço para habitar com os pobres e necessitados. Aleluia! Quem são os pobres e necessitados somos nós. O meu Espírito estará convosco até a consumação dos séculos. Esse é o mesmo Deus que habita em mim e em você. Podia habitar onde Ele quisesse, mas Ele escolheu você, Ele escolheu a mim para habitar em nós. Aleluia! Aí a Bíblia vai continuar dizendo para nós assim, e se eu disser que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti,
grandiosidade de Deus, no sentido do poder, aleluia, das coisas criadas por Ele, daquilo que Ele fez à nossa volta, aquilo que Ele fez para o nosso auxílio, para nos guardar. Aleluia, boa vontade. Já me senti à vontade, agora não estou porque mais ainda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, aqui a Bíblia diz, aleluia, Ele vai dizer para nós assim, ó. Lá no 13, né? Pois puseste os meus rins e entreteceste-me no ventre da minha. Aí ele continua, ele diz assim, ó. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, de uma modo tão maravilhoso, de forma maravilhosa são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos te não foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como na profundeza da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas escritas, as quais ainda sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vamos falar um pouquinho da formação do bebê pelo Pentamor. É uma situação tão maravilhosa. Só para a gente entender o que é o poder de um Deus. Davi está dizendo para ele assim, olha, Senhor, eu nem sequer podia estar ainda no plano do meu pai e de minha mãe. Mas o Senhor não sabia. O Senhor já estava me formando. Eu estava em forma, eu não tinha forma. Sabe o que ele quer dizer? Foi da embrião, eu estava sendo fecundado do gaveta do meu pai, do gaveta da minha mãe. E o Senhor já sabia que eu era. Como assim? Aleluia! Aleluia! Sabendo Deus, aleluia! Quem é? Aleluia, Davi, eu, você, nós. Antes sequer o pai e a mãe ter noção. Quantas vezes a mulher diz assim, meu Deus, será que eu estou grávida? 20 dias, 15, um mês já passou. E você nem estava lá ainda. E Deus já sabia a hora que você ia estar lá. Aleluia! Porque a gente não entende quando alguém diz assim, eu estou com saudade de casa, eu quero voltar para o céu. Sabe por quê? Porque você não é daqui, você não é extraterrestre, mas você é extra da terra. Aleluia! Aí o Senhor, aleluia, vamos entender o que Davi quis dizer por isso? Porque não sendo formado, Deus forma. E aqui, igreja, eu quero que você entenda uma coisa. Comigo e com você, o Senhor, Ele não vai fazer diferente do pensamento de Davi, não. Quando esse bebê, ele entra, aleluia, para ser formado no ventre, pai e mãe ainda não sabia, né, Mariana? Eu não sabia, mas já estava lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando Deus dá a entender, pai e mãe, que essa criança está lá, que ela descobre, porque é uma falha em algo que é natural na vida da mulher, e ela vai ter essa desconfiança, aleluia. Essa criança já existe, deixa eu dizer para mim e para você. Alguém vira e diz assim, se expelir uma dessa não tem problema, não tinha forma. Eu quero dizer para você que você já é
que corre o risco da vida da criança. Então, o Senhor que nos traz para a sua obra, nos prepara, viu, jovem? Jovens, igreja, o Senhor nos traz para a sua obra, a gente ainda não se formou direito, mas Ele já está projetando. Aí você sai louvado, que foi o lugar que você terminou primeiro, você já está até satisfeito, mas ali não te cabe. Aí Ele te joga para as trompas. Quando você cai nas trompas, o que vai acontecer? Se você não se mover, se você não sair dali, você vai simplesmente morrer. Você vai morrer. Aleluia! Uma situação. Você vai começar a crescer, aleluia, mas você vai começar a ficar apertado. E tudo que te aperta te incomoda. E quando te incomoda, você é cansado. E se você é usado da chuva para o útero, você chegou no lugar certo, você está na casa de Deus. Chegou aqui, aleluia. Aleluia. Tem espaço, não tem? Aí você folga. 9 meses, glória. Tem bastante espaço. Estou ali 8 meses e meio. Só que é um líquido chamado miniótico. E esse líquido miniótico te dá toda a folga para você virar de cabeça para baixo, virar de cabeça para cima, lançar as pernas na barriga da mãe, fazer tudo que você quer. Aleluia. Ele vai começar a diminuir. Ele vai secar. O seu alimento, você tem que estar folgado, porque você nem come. Ele vem pelo umbigo, você se alimenta. Esse alimento também já vai começar a chegar para você com maior dificuldade, porque o espaço que você tinha, que era todo folgado no meio das águas, aleluia, já começou a secar e você vai ter que começar a se explicar. Agora a Bíblia diz que o tempo está se formando, essa criança está formada no ventre, aleluia, vai chegar a hora dessa criança nascer. Agora, você que está todo prosa, vai ter que fazer um movimento de onde você está para você chegar na posição de encaixe para você nascer. O que eu quero dizer também para você com isso? Eu vou concluir o nascimento. Você está muito acomodado onde você está. Eu estou muito acomodada onde eu estou. Mas para eu alcançar aquilo que é grande de Deus, eu preciso ser incomodada lá no ovário. Depois eu preciso ser incomodado nas trompas, porque eu preciso chegar no útero, que é o lugar da formação para que eu me cresça. Cheguei e ele está dizendo: Senhor, é tão maravilhoso. O Senhor me fez passar por todos esses estágios. E eu cheguei ao ventre, ao útero da minha mãe. Eu estou lá. O Senhor já projetou tudo para a minha vida. No tempo certo do nascimento, tudo vai acontecer. Aí Deus vai começar a dizer para mim e para você uma coisa. Deus vai pegar a nação de Israel, aleluia, nos profetas, e ele vai dizer: vocês são como bebê ainda no ventre da mãe. Não toma uma posição, não se posiciona, não entra na posição que é para nascer. Até quando vocês vão ficar esperando tudo que eu fazer? Aleluia! Eu e você, aleluia, igreja do Senhor, temos que entender que há um período, há vários estágios, e a gente precisa avançar. Glória seja a Deus. Aí tem um entendimento disso. Aí ele vai dizer assim: como criança, vocês ficam aí, não tomam posição. Aí a gente entende que, por exemplo, está na hora de nascer, é para encaixar a cabeça para nascimento. Não sei se vai nascer de cesárea, isso é o médico vai resolver da terra, porque o céu já sabia de tudo desde o início. Aleluia. E quando ele começa a projetar isso, o Senhor vai trazer ao nosso entendimento que, olha só, é para você ficar aqui. Essa é a sua posição. O Senhor Jesus chama os discípulos e diz a eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto você já é revestido de poder. Tem um tempo. Você vai ficar aqui. E quando o tempo se cumprir, o revestimento chegar, é para você sair. Judéia, Samaria, até os confins da terra. É para caminhar. Bebê que fica nas costas não caminha. Bebê que fica no ovário não caminha. Você tem que caminhar. Aleluia. O Senhor tem projeção para mim e para a tua vida. A gente só precisa sair do local. Aí, como isso não acontece, o povo recebe o Espírito Santo e fica
para mim. Eu não posso me conformar só de chegar na igreja, sentar no meu banco. Estou falando de nós, igreja. Da glória, da aleluia. Tem almas lá fora esperando por mim e por você. Tem almas necessitando que eu e você migramos até lá, para que elas entendam que o Senhor veio para salvar a toda a humanidade. Não foi só para mim e para você, mas um lugar de conforto nos faz ficar no mesmo lugar. Aí ele vai dizer assim: quão preciosos, Senhor, são, Senhor Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas das as somas deles. Se as contasse, seria em um maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estás comigo. Ainda estou contigo. Deus não vai abandonar a mim ou você, porque nós não saímos de onde era para sair. Mas todos os dias Ele vai te lembrar. Está na hora de você se mover. Não dá para ficar parado. Não há condições de ficar parado toda a vida. Mas ele fica maravilhoso porque se Deus começa a contar alguma coisa, e deixa eu dizer para você, Deus sabe quantos seres humanos existem na terra. Deus, irmãos, eu fico maravilhada. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe o que Ele projetou para mim e para você daqui a 2 dias. Passado, presente e futuro para Deus são a mesma coisa. Porque Ele sabe de tudo. E aí Ele fica maravilhado com isso e o bebê vai nascer. Só que quando é para o bebê chegar na saída para ele nascer, ele vai dar uma voltinha e vai para outro lugar. Aí Deus chega e diz assim: bom, a fila aqui eles estão para nascer. Ué, você saiu do lugar? Bom, aí já é outro contexto, é para depois. Então você fica aí. Você vai perder aquilo que Deus projetou para você na hora que Deus projetou, porque você simplesmente migrou de um lugar para o outro. Assim somos nós, igreja. É para louvar na festa, mas eu quero só dar glória. É para dar glória na festa, mas eu quero dar só aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É para evangelizar, Tiago Leandro. Mas eu quero descansar no dia de hoje. Aí quem vai dizer não? No dia da salvação não foi onde estava o evangelista, era hoje. Você não foi. E aí, Deus até vai enviar outro, porque eu não vou ficar sem salvação porque você não quer ir. Mas o seu tempo vai passar. E o livro de minhoca está se esgotando. Vai chegar uma hora que você vai se sentir tão apertado, tão sem força, tão sem força. Sabe aquele crente que você olha para ele e diz assim: fulano estava com tanta força, com tanto vigor, e no dia seguinte você olha para ele assim: meu Deus, já estava batido, mudou de cor. Sabe por quê? Passou na hora de nascer. E quem passa na hora de nascer nasce roxinho, nasce fora da posição que era para ter nascido. Igreja do Senhor, ele tem as maravilhas todas de Deus. Coisa boa é reconhecer o Senhor e seu poder. Aí ele vai dizer: ah, Senhor, mas o Senhor que me conhece, sabe que eu sou inimigo dos seus inimigos, né? Eu sou inimigo daquele que mata, daquele que trata com crueldade. Tenho nada com esse povo. Também, Senhor, se tu quiser, mata eles. Deus não veio para matar, queridos, pela minha tua carne. Aleluia! Porque Deus tem vida e vida em abundância. Não desejo mal a ninguém, porém profira sempre palavras de bênção e vitória. Que bom que você chegou aqui, que bom que você alcançou essa manhã, que quantos não alcançaram, deseja que eles venham na próxima, deseja que eles recebam da mesma forma. O Senhor tem coisas grandes para fazer. Reconhece. Aí ele vai virar e vai dizer assim: no início, estou terminando. No versículo de número 1 ele disse assim: Senhor, tu me sondaste. Foi o Senhor que me sondou. Eu nem podia, eu nem queria, mas o Senhor sondou, o Senhor viu, o Senhor escaneou tudo. Aí ele vai conhecendo o poderio, a grandiosidade de Deus, todas essas maravilhas que Deus fez. Aí quando chega no versículo 23, ele vai dizer assim:
sonda-me, sondaste-me, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Se aí, Senhor, se há em mim alguma coisa no mau caminho, Senhor, no caminho do mal eu quero ficar. Porque antes o Senhor até me sondou, mas depois que o Senhor me sondou, eu entendi que não é só sondar, é verificar o meu interior. Vamos de pé, igreja, vamos de Jesus. Essa é a minha verdade, Senhor, quem eu sou. Olha, Senhor, talvez eu até tenha pensado alguma coisa. Você tem uma bomba no seu peito chamada coração. Ela tanto te dá vida ou ela pode tirar a sua vida, certo? E a Bíblia vai dizer para mim e para você, em Provérbios, que o coração do homem ele é enganoso. Talvez eu olhando para mim, olhando para você, eu poderia me julgar mais justa que ela. Eu poderia me julgar melhor que ela. Ou ela olhando para mim da mesma forma, se julgar melhor que eu, se julgar maior que eu. Mas quando eu digo, Senhor, foi tu que me formaste no ventre da minha mãe, você me tirou da lá. Eu não pedi para ser formado, mas o Senhor me formou. Senhor, tudo que eu pensava saber até hoje, eu descubro que eu não sei de nada. Mas se o Senhor me sondar, Aleluia. Sonda-me,